Bom, vamos à resolução da questão número 1, a primeira questão do Exame de Suficiência 2015.2. E o assunto que foi tratado nessa questão aqui é resultado líquido, tá bom? Então a gente vai ver o comando da questão e saber o que é que foi solicitado. A questão diz o seguinte, o comando: uma sociedade empresária apresentou em 31/12/2014 os saldos abaixo extraídos do balancete de verificação. Nós temos aqui o saldo, os saldos apresentados no balancete de verificação. O balancete de verificação, que é a relação de todas as contas que foram utilizadas com seus respectivos saldos. E aí nós temos que separar essas contas, pelo menos fazer aqui uma separação entre contas patrimoniais, contas de resultado, e aí, logicamente, saber qual é o saldo dessa conta, qual a natureza desse saldo, se é natureza devedora ou natureza credora. Bom, como a gente está falando aqui desse balancete, aqui da questão 1, sociedade empresária, a questão pede o seguinte: com base nos dados apresentados e desconsiderando-se os tributos sobre o lucro, o resultado líquido do período. Então aqui ele quer saber o resultado líquido do período, Nós temos aqui as alternativas A, B, C e D. Bom, nesse tipo de questão aqui, nós temos que analisar as contas e saber quais são essas contas, se são contas patrimoniais ou de resultado e seus respectivos saldos. Como a questão pede o resultado do exercício, nós então vamos identificar as contas de resultado, entre as contas de receita e despesas que a gente vai utilizar para encontrar esse resultado líquido. Ele pede aqui o resultado líquido do período, desconsiderando o lucro sobre o líquido, que seria o imposto de renda e também a contribuição social sobre o lucro. Bom, quais são as contas que nós vamos identificar? Olha só, a primeira conta é aqui receita bruta de vendas, que no caso é uma conta positiva, que a gente vai trabalhar somando essa conta. Nós temos custo das mercadorias vendidas, temos aqui a conta ICMS sobre vendas, temos a conta PIS sobre faturamento, COFINS sobre faturamento, ICMS a recuperar e PIS a recuperar são contas patrimoniais, COFINS a recuperar também são contas patrimoniais, devolução de vendas, essa conta vai diminuir a conta lá de receita bruta de vendas, duplicatas a receber é uma conta patrimonial, assim como duplicatas a pagar, despesas de salários são contas de resultado, comissões de vendedores, despesas de juros, também comissão de vendedores, receita de juros, nós vamos somar aqui ao resultado, seguros pagos antecipadamente será uma conta patrimonial, imóveis de uso, capital integralizar lá no patrimônio líquido, assim como reserva de lucro e capital subscrito. Bancos, conta movimento, voltando aqui para o início, é uma conta patrimonial e estoque de mercadorias. Então nós vamos ter aqui receita bruta de vendas, custo das mercadorias vendidas, ICMS sobre vendas, PIS sobre faturamento, COFINS sobre faturamento, devolução de vendas, despesas com salários, comissões de vendedores e despesas de juros, e ao finalzinho aqui, receitas de juros. Lembrando que nós vamos ter que montar aqui o demonstrativo chamado ou demonstração do resultado do exercício, DRE. E aqui, a gente tem aqui as alternativas, mas eu trago aqui este quadro que ele demonstra de uma forma genérica a DRE. Nós vamos ter aqui as receitas, tá? E dentro desse quadro de receitas nós devemos retirar tudo o que foi devolução de vendas, que aí diminui essa receita, logicamente, e também a tributação sobre essas vendas, sobre essas receitas. No caso, nós vamos ter aqui que retirar ICMS sobre vendas, PIS sobre faturamento, COFINS sobre faturamento. Depois nós vamos ter, diminuindo aqui, o custo dos produtos, mercadorias ou dos serviços vendidos, e aí a gente encontra o lucro bruto. Depois vamos ter
aqui a subtração ou adição, né, subtração de despesas com vendas, despesas gerais, administrativas e outras despesas, e aí a gente soma receitas operacionais. Quando a gente tem lá no balancete a parcela do resultado de empresas investidas, a gente tem que reconhecer se houve ganho ou perda pelo método da equivalência patrimonial, para nós chegarmos ao resultado antes das receitas e despesas financeiras. E aí, retira-se despesas, né, e subtrai receita e soma receita financeira, despesa financeira com receita financeira, encontramos o resultado antes dos tributos sobre o lucro, que na verdade é o que o exercício quer, e depois a gente retira essa despesa com tributos sobre o lucro, encontrando o resultado líquido do período. Tá? A gente vê aqui que nesta relação de contas, nós não temos aí nenhum tributo sobre o lucro. Bom, então vamos montar, né? A gente vai ver então aqui na nossa contabilização o que a gente vai fazer, tá? Você pode ver aí no seu caderno, né, do comando de questões, aqui este balancete, e a gente vai formatar aqui este demonstrativo. Então nós vamos ter aqui a primeira conta, a receita bruta de vendas, tá? Receita bruta de vendas no valor, tá, de 420 mil, ok? Nós vamos ter aqui que retirar a conta devolução de vendas, pelo valor de 10 mil, tá bom? Pelo valor de 10 mil, então vai nos sobrar aqui o valor de 410 mil. Depois, o que a gente vai retirar? Nós vamos retirar aqui ICMS sobre vendas, no valor de 71.400, fazendo essa subtração, nós vamos ter 338.600, ok? Depois disso, o que a gente vai retirar? Nós vamos retirar aqui PIS sobre o faturamento, e também nós vamos retirar o COFINS, né, sobre aqui o faturamento. Esses dois valores, né, nós estamos aqui 6.930 e 31.920, tá? Somando esses dois valores, nós vamos subtrair aqui o valor de 38.850. E aí nós vamos encontrar, então, um resultado de 338.600 menos 38.850, 299.750. Depois disso, o que a gente vai ter? Nós vamos retirar o custo das mercadorias vendidas, tudo bem? Vamos retirar o custo das mercadorias vendidas, que é o valor de 170 mil. Retirando o valor de 170 mil, a gente chega aqui ao resultado de 129.750. Vamos ter que retirar agora o quê? As despesas, tá? Vamos retirar despesas com salários. Então vamos lá. Despesas com salários, que foi no valor de 32 mil. Vamos retirar também comissão de vendedores no valor de 18 mil. Vamos retirar também aqui, ó, logo, despesas com juros, tá? Vamos fazer logo a subtração, despesa com juros de 1.700. Somando 32 mil mais 18 mil mais 1.700, né, que são contas aqui negativas, contas de despesa e também de despesa de juros, nós vamos ter o valor de 51.700, tá? Um valorzinho negativo de 51.700. E depois a gente vai ter que somar mais a receita de juros no valor de 2.600, tá? Então, fazendo essa operação aqui, a gente vai ter um valor líquido de 49.100, que na verdade é um valor negativo, tá? De 49.100, que nós vamos subtrair aqui desses 129.750, tá? Vamos subtrair
129.750 menos 49.100, e aí a gente vai encontrar quanto? O valor de 80.650. 80.650 é, portanto, o resultado líquido do período, tá? E aqui a gente encontra a letra C, né? Letra C, aqui na questão 1. Então, só recapitulando o que é que a gente fez. Nós separamos, neste balancete de verificação, as contas patrimoniais e descartamos. Depois nós identificamos as contas de receita e conta de despesa, ou seja, são as contas de resultado. E aí a gente montou a nossa demonstração do resultado do exercício, a nossa DRE, encontrando o valor de 80.650, conforme este quadro, né, que a gente demonstra aqui na questão, fazendo então aqui todos esses cálculos, ok? Portanto, esta foi a resolução da questão número 1 do Exame de Suficiência 2015.2.